mostrar o que é controle de fluxo e controle de congestionamento. Eu tenho um processo, dentre vários, que vou estar explicando inúmeros processos. Certo? Cada processo ele tem buffer intermediário entre ele e a camada de resposta. Esse buffer é numerado por número. Cada buffer tem uma verificação aqui. A gente vai chamar isso de porta. Então, os processos vão usar a porta, vão depositar seus dados nas portas, vão pegar as portas funcionando simultaneamente, como a gente viu. O TCP, que é um processo só, vai atender todas essas portas, vai ficar vendo quem tem alguma coisa para enviar, vai montar os segmentos, numerar de acordo com a porta que ele está se comunicando no destino, né? Existe a numeração. Então, eu tenho essa porta numerada, eu tenho uma porta numerada do destino, tem uma conexão estabelecida, que é identificada pelo socket de origem e socket de destino. Certo? Então, eu vou identificar a conexão e o TCP vai resolver toda essa questão da comunicação do ponto de vista da camada de transporte. Vai passar os dados da camada de rede e os dados vão trafegar na rede, assim como a gente sabe da gente. Então é o seguinte: o que é o controle de fluxo feito pelo TCP não acontece com o DB, e o que é o controle de congestionamento feito pelo TCP não acontece com o DB. Ambas são ações do TCP para tentar contornar dois problemas que acontecem, que é excesso de fluxo e a ocorrência de congestionamento da rede. É o seguinte, ó, o que acontece? Quando o TCP está transmitindo, o TCP é um elemento que ele não tem noção do que está acontecendo na infraestrutura. Quando a camada de transporte monta esses segmentos, numera eles e vai transmitir, a preocupação da camada de transporte é o segmento chegou do outro lado, foi entregue, se não foi entregue, vai enviar. Mas a camada de transporte não sabe o que está acontecendo na infraestrutura. Ou seja, ela não sabe quando esse segmento é colocado na camada de rede, que depois vai ser colocado no freio na camada de massa, que depois vai trafegar na camada física, vai passar por várias camadas de enlace, aqui tem uma camada de enlace, aqui tem uma camada de enlace física, aqui também tem enlace física, aqui também. Esse freio vai passando por várias, digamos assim, vários protocolos para ele ser transportado dentro do freio, ele está transportando o pacote dele, o pacote já está transportando o segmento. A preocupação desse é o segmento chegar do outro lado. Como ele está indo, você não tem noção. Só que dois problemas podem acontecer que fazem com que a gente não percebe, mas com que muita coisa não, a transmissão de dados ou as aplicações que nós usamos na internet, a gente está usando o computador, tem muita coisa que está funcionando direito por conta disso aqui e por conta disso aqui. Certo? Vamos primeiro com o controle de fluxo, porque ele está mais perto da camada de transporte. Então, o que é o controle de fluxo? Quando o processo produz informações, normalmente o processo vai produzir informações conforme essas informações são solicitadas, né? Lembrando que, em termos de arquitetura de aplicações que estão se comunicando, em termos de arquitetura de aplicações que estão se comunicando, nós temos três tipos de arquitetura. Beleza? Deixa eu lá, realmente, a grande maioria das aplicações, elas são cliente-servidor. Ou mesmo as P2P e as híbridas, em algum momento elas também são cliente-servidor. Então, eu tenho sempre uma aplicação solicitando informações e outra produzindo muitas informações. Então, esses processos, um processo aqui, ele vai produzir informações e colocar aqui nessa porta que é o buffer. E essa porta tem um limite de comportar dados. Então, se um processo está, um cliente
solicitou informações, esse cara produziu informações, colocou nesse bafo aqui, e é enviado para cá. Esse TCP, à medida que recebe essas informações aqui, que foram solicitadas, vai preencher esse bafo aqui, que também tem um limite. Esses processos, eles têm que ser capazes de, à medida que eu produzo a informação aqui, essa informação tem que ser processada aqui. Ou você está conversando com alguém explicando alguma coisa, você explica, você espera que a pessoa entenda que você está explicando na velocidade que você está explicando. Claro, os processos, eles não estão rodando em plataformas que têm a mesma arquitetura, mesmo processador, mesma capacidade, mesmo quantidade de memória, mesmo barramento. Eles não estão em plataformas que são iguais. Então pode acontecer que, numa determinada situação, o processo produz informações numa velocidade que o outro processo, ao receber essas informações nessa taxa, ele não consegue processar todas as informações, rodar e processar todas as informações que estão aqui. Se ele não consegue tirar essas informações que estão no bafo, que chegam na porta, processa elas, trata elas na velocidade que elas chegam, isso aqui vai ficar cheio. E se isso ficar cheio, se tentar o TCP, presta atenção, é um processo que ele não tem condição de guardar alguma coisa esperando que essa porta vague. Ou ele joga lá, ou vai para o brejo. Ele não tem condição de guardar alguma coisa. Imagina, eu tenho inúmeros processos rodando. Eu posso ter 65.564 portas, que é 65 portas. Posso ter um número grande de portas, posso ter um número grande de processos rodando aqui. Você não tem condição de guardar alguma coisa esperando, a porta está cheia, eu vou guardar. Não. A via de comunicação entre o TCP e a porta já é esse buffer. Se esse buffer encher, o TCP vai jogar o dado fora. Já é o buffer. Ele não tem outro buffer, porque, na verdade, para o TCP esperar esse buffer vagar, concorda comigo que ele teria que ter um outro buffer? Aí tu imagina, né? Eu tenho um monte de portas abertas aqui, 10 mil processos rodando. Aí o TCP também teria que ter, além das 10 mil portas abertas, mais 10 mil portas abertas. Para ele poder guardar alguma coisa se essa porta tivesse lotada. Ou seja, tinha que ter uma espécie de porta de backup. Entendeu? Se o TCP recebeu informação e ele não consegue jogar na porta, veja aqui um processo. Agora imagine isso aqui, processo porta multiplicado por 1000. Aí o TCP não consegue jogar aqui porque aqui está lotado. O que ele tem que fazer? Guardar em algum local. Então tinha que ter um outro buffer para cada um dos processos. Entendeu? Professor, mas existe realmente essa porta de backup? Não existe não. Professor, mas aí, como você estava dizendo, no caso da porta é só o buffer. Não, essa porta de comunicação entre o processo TCP sempre foi usada. Professor, é chamar de porta, foi criado esse termo porta, como se fosse assim, ó, essa aqui é a porta de entrada do processo. Não tem nada a ver com a porta. Na verdade é um buffer, que é a forma de comunicação do TCP com o processo. Quando eu expliquei a ideia de porta, alguém lembra por que eu disse que as portas existiam? Que é o motivo principal para identificar não, eu poderia dar um número para identificar os processos unicamente, sem ter que dar um número para as portas. Mas a razão primordial da existência das portas, alguém? Portas, a comunicação ainda seria possível. Mas se eu tirar essas portas, eu tenho uma obrigação. Especificar. Eu entrego o processo direto, não tem problema não. Pronto. No sistema operacional você tem processo rodando na mesma máquina. Os processos que estão rodando na mesma máquina se comunicam, eles não têm porta. E se eu tivesse chamado, se tivesse chamado, aí ia dar certo. Se o quê? Se eu for chamado e você fosse na máquina, cuidar para você, Ia dar certo, sem porta ia funcionar. Ia funcionar. Sem porta ia funcionar. Existe uma razão primordial para a existência das portas. É porque na hora que chegar, ela pode estar ocupada e não recebe claro. O processo aí tem que. Certo. Seria para síncrono, não. Sincronismo.
Muito obrigado. Para poder ter um sincronismo. A razão da existência das portas é porque eu preciso, eu não posso fazer com que os processos sejam síncronos. Sempre que um processo aqui na minha máquina enviar dados para algum processo na máquina que no seu está, quem é que vai me garantir que aquele processo lá está pronto para receber? Quem é que vai me garantir? E se ele não estiver pronto para receber, o que o TCP vai fazer com aqueles dados? Ah, ele guarda, certo? Bem, aonde? Se eu tenho também 1000 processos para cuidar, o TCP vai guardar onde? Então, a solução é a porta. Ele guarda o que chega de cada um dos processos na respectiva porta. Então, a razão da existência das portas é para que processos que não podem ser síncronos, não é possível esse sincronismo. O sincronismo é um processo enviar e o outro está pronto para receber. Sempre. Isso nunca vai acontecer. Certo? Então, como esse sincronismo não é possível, eu preciso das portas para tornar essa comunicação viável. Certo? Só que, vamos considerar, se alguém pudesse perguntar, existe a possibilidade da porta encher? Existe. E se ela encher, dados vão ser jogados fora. Pior. O dado vai ser jogado fora depois do TCP. Quem vai recuperar? Ninguém. Porque se a aplicação está usando o TCP, ela está confiando no TCP, então ela não está se preocupando. Quando a aplicação usa o DP, aí é que ela se preocupa em fazer algum controle, porque ela sabe que o DP não faz. Quando a aplicação usa o TCP, já é a aplicação que está se preocupando. TCP já é o TCP que está se preocupando. A aplicação não se preocupa. Aí o TCP mandou, o TCP que recebeu, mandou a confirmação que recebeu, jogou na porta, a porta está cheia, foi descartada, acabou. Quem vai reparar? Ninguém. Então, é um problema sério eu ter uma porta cheia. Pode acontecer? Pode. Como eu disse, um processo ou outro pode produzir informações para enviar numa velocidade que o outro processo, por estar enfrentando por vários motivos. A concorrência é muito grande do processador na outra máquina, a máquina de baixa capacidade de processamento, os dados estão realmente chegando muito rápidos. Pode ser uma série de motivos, a porta pode encher. Se a porta encher, ou não, porta encher não. Se a porta chegar perto de um limite, antes de encher, o TCP ativa o controle de fluxo. Sempre que um processo produz uma quantidade de dados que outro processo não consegue consumir, o TCP ativa o controle de fluxo. Quando o TCP ativa o controle de fluxo, quem é que ele ajuda? Quem vocês acham aí que o TCP está ajudando quando ele ativa o controle de fluxo? Quem está processando. Quem é que está processando? É outra coisa que está pegando. Não. O programa está recebendo, que ele não conseguia. Beleza, eu chamo o programa que está recebendo de quê? Processo. Então, o TCP, quando ele ativa o controle de fluxo, ele está usando, ele está ajudando o processo, certo? Que vai ficar sufocado, vai ter perda de dados, ele vai ajudar aquele processo. Consequentemente, claro, o TCP está ajudando a camada de aplicação, certo? O tabela está ajudando a camada de aplicação. Então, o que é que o TCP faz? O TCP, quando ele vai enviar dados, ele sempre tenta enviar dados numa determinada frequência. Essa frequência de envio de dados, quantidade de dados que é enviada, frequência que eu vou enviar dados, isso aqui depende do tamanho da minha janela deslizante. Que é o buffer da camada de transporte quando ela se conecta a outra camada de transporte. É a quantidade de segmentos de dados que eu vou acumular no buffer sem confirmação, esperando a confirmação deles. Então, essa quantidade aqui eu chamo da minha janela deslizante, é o tamanho do meu buffer. Então, o TCP tem uma frequência de envio de dados. Essa frequência o TCP não altera. Ele altera a quantidade de dados. Ele
continua enviando dados na mesma frequência, mas ele altera a quantidade. O que é que acontece? Se eu estava enviando segmentos com 1000 bytes por vez, por outro lado, agora, dependendo do quão crítica essa situação está aqui, o TCP agora vai enviar dados agora de 500 bytes por vez, ou até 100 bytes por vez, ao invés de 1000. Ele diminui a quantidade de dados. Para quê? Para dar tempo desse processo consumir os dados que estão aqui, processar, vagar, e aí ele preenchendo o buffer sem parar de enviar dados, com uma quantidade menor de buffer de dados por vez. É como se ele freasse a aplicação das pessoas. Ele balanceia, né, então? Não é balancear, porque quando a gente fala, nesse contexto da gente balancear, parece que você está fazendo com que os dois lados trabalhem junto pela mesma causa. Não é a ideia. O que é que acontece? Pronto, eu tenho aqui o processo A e aqui o processo B. Certo? Quem é que você acha que avisa? O TCP tem um mecanismo que ele avisa que está havendo que é necessário o controle de fluxo. Ele avisa. Quem você acha que avisa? O TCP do lado A ou o TCP do lado B? Do lado B. Do lado B que não dá essa beleza. Então o TCP do lado B começa a perceber que uma porta certo? Está enchendo. Aí ele avisa o TCP, o transmissor daquela conexão, que ele está com problema naquela porta. O que acontece? O TCP transmissor, ele não altera a frequência de dados. Se ele envia, vamos supor, se ele envia segmentos a cada 5 segundos, ele vai continuar enviando a cada 5 segundos. Ele vai diminuir a quantidade de dados que vai por segmento. Diminui o tamanho do segmento que vai por vez. Um certo segmento que ia de 1000 bytes, agora vai de 500 bytes, de 100 bytes, depende. Se a situação for muito crítica, por exemplo, esse processo pode ter parado. Esse processo pode ter parado. Alguém lembra, alguém sabe por que um determinado processo pode ficar parado por algum tempo sem ter trabalho? Escalonamento. Pode ficar parado esperando entrar e sair. Ele fica no estado bloqueado esperando entrar e sair. Isso pode acontecer. Ele fica parado esperando entrar e saída. Aí o que acontece? Ele para. O buffer fica mesmo no limite. O TCP pode enviar um comando dizendo que o tamanho da janela de transmissão vai ser 0 para o outro TCP. O outro TCP freia completamente, não vai mais nada. Nada. É uma situação extrema de controle de fluxo. O processo está parado, porque de repente está esperando o final do RS. Aí o TCP de um lado, que está sofrendo do processo do buffer, que está sofrendo do problema, envia um comando para o TCP do outro lado, dizendo que a janela de transmissão é 0. Aí ele não vai transmitir mais nada, porque é uma situação extrema. Entenderam? Entendeu? Então o que acontece? Se esse TCP aqui vai montar o segmento com a quantidade de dados, certo? Para cá, por exemplo, o TCP, né, ele tem um parâmetro chamado de MSS. Vamos supor, a gente está usando o interface de rede de internet. Qual é o tamanho máximo do segmento? Qual é o tamanho máximo de dados que o TCP vai produzir aqui? 1460. Certo? 1480. Aí o que acontece? Eu posso pegar esses 1480 e aí eu vou produzir mais segmentos 1480. Vou produzir segmentos agora só de 520 bytes. Ou posso diminuir 110 bytes, 52 bytes, até uma situação que, olha, não vai mais segmento nenhum. Chegou uma situação que a porta lá está cheia, o processo não responde, então eu vou zerar aqui a janela de transmissão. Até ele retomar. Isso fica por um tempo não muito grande.
E aí o TCP pode enviar um comando para ele restabelecer uma janela de transmissão, e aí esse tamanho de janela fica aumentando até chegar no limite. O TCP, esse controle é chamado de controle de fluxo. Quando é que acontece o controle de congestionamento? O controle de congestionamento é uma interferência para ajudar a camada de rede. Não era o TCP fazer isso. Mas viram que foi necessário e salutar o TCP atuar e ajudar no controle de congestionamento. O que é o controle de congestionamento? A camada de rede, ela pode, por diversos fatores, enfrentar congestionamento. Mas lembre, só para vocês terem noção, o congestionamento não é algo generalizado, não. Aí eu tenho congestionamento da camada de rede, congestionamento da rede da internet inteira. Não, o congestionamento pode ser determinado grupo de roteadores, 5, 6, 7, 8, 10 roteadores, pode ser determinada área, pode ter vários tamanhos de congestionamento. A questão é, a sua conexão pode estar passando por uma rota congestionada. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso ter aqui vários processos que estabeleceram conexões via TCP com vários outros processos espalhados. Alguns desses processos podem passar por uma determinada rota que está congestionada. Então, o que vai acontecer? O TCP, toda vez que ele transmite alguma coisa para o outro lado, aliás, o TCP, toda vez que vai começar a transmissão, no estabelecimento de conexão, que a gente chama de handshake, no estabelecimento de conexão, ele monitora o RTT, o tempo de ida e volta, que é o tempo que ele manda, o cara manda a resposta para ele manda alguma coisa, o cara manda a resposta para ele. Esse tempo de ida e volta da informação, o TCP monitora. Aí ele diz assim, beleza, ó, o tempo de ida e volta, nessa conexão específica, cada conexão tem seu RTT. Cada conexão tem seu RTT. O tempo de ida e volta, nessa conexão específica, é um RTT. Aí o TCP dá ainda mais um descontozinho e usa isso como um parâmetro para controlar o tempo que a informação está indo e a resposta está voltando. Se esse tempo começar a crescer muito, o TCP já fica suspeitando que está acontecendo uma coisa de errada. E ele aceita que ele cresça até um determinado limite. Certo? É um cálculo bem complicadinho. Para a gente interessante saber o seguinte, que esse tempo ele aceita que cresça até um determinado limite. Tipo assim, olha, eu estou mandando uma comunicação, está demorando 20 milissegundos para voltar. Beleza, aí esses 20 cresceram para 30, 40, mas em determinado momento isso passou a ser 100 milissegundos. Passou por determinado limite. O TCP conclui que a rede está congestionada na área que aquela conexão está passando. O TCP sabe por onde a conexão está passando na camada de rede? A pergunta é, o TCP sabe aonde está havendo congestionamento? Não, porque define o roteador. Sim, isso acontece na camada de rede. Sabe que Por que você pode afirmar com certeza? No começo da aula foi o que eu disse sobre o TCP. O TCP não sabe de nada que está acontecendo abaixo da camada, abaixo dele. Ele não sabe de nada que está acontecendo na camada de rede. Ele não sabe. Ele não sabe o que está acontecendo na infraestrutura, ele não tem conhecimento da infraestrutura. O TCP, quando ele monta o segmento, que ele traz a camada de rede, dali para baixo é um buraco negro. Ele não sabe o que está acontecendo ali não. Não sabe como o segmento está indo, por onde ele está seguindo. O TCP não pode desviar a rota de segmento. Se o TCP tivesse essa noção, ele podia até dar um comando, pedir para a camada de rede traçar outra rota. A camada de rede traça novas rotas quando os pacotes que ela está transportando enfrentam o congestionamento, traça. Mas isso é uma função, uma ação da camada de rede. Mas, eu estou dizendo para vocês que o TCP percebe que está havendo congestionamento pela demora da resposta. Por quê? O que acontece quando acontece congestionamento? O roteador não consegue despachar pacotes da mesma velocidade que ele recebe. E aí os pacotes começam a ficar enfileirados em buffers que existem dentro do roteador. Quando eles ficam enfileirados nesses buffers, os
pacotes vão demorar a chegar, consequentemente, vão demorar, vão lá. E outra coisa, o congestionamento, ele não é bilateral. Pode ter congestionamento, lembre que uma conexão TCP ela é full duplex. Pode ter congestionamento na ida, mas não pode ter congestionamento, pode não haver congestionamento na volta, que a volta é outra. Mas acontece que você pode ter uma situação onde você não tem muitas rotas de fuga e aquela região fica congestionada. E o TCP sofre. Ele começa a ver, opa, o RTT está aumentando, puxa. Aí o que é que vai acontecer? Se ele continuar mandando dados na frequência que ele está mandando, se ele continuar mandando dados na frequência que ele está mandando, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a mesma quantidade de pacotes por vez na rede. Se a rede está com problema, ela precisa que seja aliviada, e não que a coisa continue do jeito que está. Ela precisa que seja aliviada. Então o que é que acontece? Nesse caso específico, a camada de transporte diminui a frequência com que os dados estão sendo enviados, não o tamanho. Lembra? No controle de fluxo, eu conservei a frequência, e era a mesma frequência, mas eu diminuí o tamanho para quê? Para o buffer poder vagar e ia cada vez menos coisas para diminuir a velocidade com que os dados iam sendo aumentados. No controle de congestionamento é diferente. Eu não preciso diminuir o tamanho dos dados. O problema não é o tamanho do pacote, é a quantidade de pacotes. Então, no controle de congestionamento, eu diminuo a frequência. O TCP começa a frear. Se ele mandava de 5 em 5 milissegundos, quer dizer, de 10 em 10 milissegundos, agora ele vai mandar de 20 em 20, de 30 em 30, conforme seja o tamanho do problema do congestionamento. Ele aumenta, ele diminui a frequência. A quantidade de dados, a quantidade não, a frequência com que os dados vão, não muda a quantidade de dados por pacote. Muda a frequência com que os pacotes estão saindo da camada de transporte. Eles vão demorar mais. Certo? A saída da camada de transporte. Por quê? A camada de transporte ajudar a rede a se recuperar, resolver aquele problema de congestionamento e dar vazão. Quando a coisa voltar normalmente, quando ele mandar alguém que o RTT voltar ao RTT que era, aí ele começa a voltar naturalmente na frequência que ele está. Controle de fluxo, ele afeta especificamente aquela conexão. Naquele par de portas. O controle de condicionamento, ele pode afetar um conjunto de aplicações. Entendeu? O controle de condicionamento, ele pode afetar um conjunto de aplicações. O que o TCP vai fazer? O TCP, ele vai ter, existiu um congestionamento, ele vai ter problema de RTT para todos os processos abertos? O TCP está com problema de RTT, existe congestionamento. O TCP percebeu que existe congestionamento. Isso vai afetar todos os processos abertos? Não. Não afeta não. Afeta não. Sabe por que não afeta? Porque é o seguinte, se você disser que afeta, você está considerando que todos os processos que estão abertos passam pelas mesmas rotas. Pelos mesmos locais, que estão congestionados. Entendeu? Se você assumir isso, olha, se houver controle de congestionamento, e o controle de congestionamento, se você assumir que ele afeta todos os processos de uma determinada máquina, o TCP de uma máquina percebeu congestionamento. Se você disser que afeta todos os processos, o que vai acontecer? Significa dizer que você está assumindo que todos os processos estão passando pela mesma rota. E isso não é verdade. Os processos têm rota diferente. Então, o controle de congestionamento só vai afetar aqueles processos que estão passando pelaquela rota congestionada. Fora isso, ele não afeta mais ninguém. Vai ter processos que absolutamente não vão mudar nada. Não vai mudar nada para o RTT e outros que vão começar a ficar com o RTT maior. Pode ser que o processo enfrente controle de fluxo e outros enfrentem controle de congestionamento? Pode. Entendeu? Pode ser. Então, controle de congestionamento é uma ação do TCP, é uma ação do TCP, certo? Para ajudar aqui, camarada. Transporte.
É de transporte também. Estou falando de controle de funcionamento. Controle de funcionamento. Na ação do TCP para ajudar aqui, acabou. Rede. É uma ação para. Olha, só quem é que enfrenta congestionamento? De rede. Eu estou usando o controle de congestionamento para ajudar a comando de rede. Para quê? Para que ela consiga, nos roteadores, dar vazão àqueles pacotes que estão lá federados, para que chegue uma taxa de dados de pacotes mínimas. Aliás, uma taxa de dados mínima de pacotes. Que eu possa fazer alguma coisa. Pronto, o questionamento que eu deixo hoje é esse. Já que o TCP não faz controle de congestionamento, ele poderia levar a internet a uma parada total, porque o DP está transmitindo, está nem aí, né? Manda bala. Aí está congestionado, o DP continua, não está nem aí, manda bala, porque ele monitora. Está congestionado, pior o congestionamento, ele não está nem aí, porque ele não monitora, nada, manda bala.